pessoas conseguem, sabe, entrar no templo com outros objetivos que não é de sentir Deus, sabe, irmão, adorar, sentir Deus de uma tal forma, ser tocado pelo Espírito Santo, irmão. Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele não faz outra coisa a não ser nos levar ao arrependimento. Não existe outra forma, não existe outra coisa que eu conheça que o Espírito Santo faça a não ser nos levar ao arrependimento. E a primeira coisa que ele te faz lembrar é quem você é. Em meio à multidão. E às vezes você pensa que o problema está com você. Às vezes você pensa que o erro está em você. Você ora, você vai ao monte, você jejua, você estuda a palavra. Você pode estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Você clama, mas o grande problema, sabe qual é? O ambiente em que você está. O ambiente vai drenando, vai roubando você. Entende? Palavras mudam o ambiente, mas somente os exemplos influenciam. Então esse é o tema da mensagem. Palavras mudam ambientes, mas os exemplos influenciam. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 5. É somente a adoração, irmão, que desce o céu à terra. Não existe outra coisa que vai fazer o céu descer à terra a não ser a adoração. Se você tirar a capa do celular, você não está flash. Eu vou concluir. Amém? Todos acharam? Amém. Marcos capítulo 5, vamos ler do versículo 21. A partir, né? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele.
Muda para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que estás ainda a incomodar o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temos, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Amém? Glórias a Jesus. Amados, esse texto aqui é um texto que no momento em que eu estava estudando esse texto, algo muito profundo saltou dos meus olhos. E o Espírito Santo, ele falava profundamente comigo a respeito de ambiente. Palavras mudam ambientes. Exemplos influenciam. Então, esta palavra falou profundamente essa semana comigo. Eu escrevi. Gosto muito de escrever essas tiragens e colocar nas redes sociais, Facebook, status. Eu gosto de escrever essas tiragens quando eu estou estudando a Bíblia. E Jesus, quando estava entre os discípulos, ele entrou no barco para poder discursar a respeito do reino do céu, o que mais ele sabia fazer. Só que correu para ele este homem chamado Jairo. Jairo era um cobrador de impostos, um homem muito importante na sinagoga. E ele corre a Jesus e fala: mestre, mestre, trazendo para o tempo de hoje, meu Senhor, mestre, em reconhecimento de quem Jesus era. Ele chega: mestre, mestre, a minha filha está morrendo. Venha até a minha casa e põe as mãos sobre ela, e eu tenho absoluta certeza que ela viverá. Jesus imediatamente olha para ele e diz: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. No momento em que Jesus estava de caminho para a casa de Jairo, no meio do percurso, ele encontra com a mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Eu não vou me ater a esse tema da mulher com fluxo de sangue, porque o nosso objetivo é nos mantermos na revelação a respeito de Jairo. Então, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele vê um cenário horroroso. Só que antes de Jesus chegar na casa de Jairo, veja bem, antes dele chegar na casa de Jairo, os parentes de Jairo lá, que estavam chorando, vêm até ele e lançam uma palavra: ó, desista, não adianta mais, porque a menina já está morta. Desista, não adianta mais, não tem mais jeito, acabou, a menina já está morta. Eu imagino que ele, recebendo esta notícia, entrou em completo desespero. Talvez essa moça tenha sido a filha única dele. Então ele entra num completo desespero. Eu posso assim imaginar, né? Um pai e ouvir a notícia de que sua filha morreu, que não tem mais jeito. Porém, aquela notícia, né? Eu creio que naquele momento em que ele recebe aquela notícia, pelo fato de ele estar ao lado de Jesus e ter recebido uma palavra de ânimo: não vos atemorizeis. Creia. Creia, não se atemorize, creia. Então veja bem, Jesus disse para ele: não tenhas medo, somente creia.
Interessante que quando Jesus chega lá, ele vê um ambiente horroroso. Que ambiente é esse? Ambiente de alvoroço, pessoas chorando, pessoas desesperadas, imagino eu. Pois bem, para alguns vão dizer com razão por causa da menina, mas para Jairo e para Jesus, esse não era o ambiente. Este não era o ambiente. Jesus, quando ele chegou neste ambiente, ele vê um ambiente de angústia, ele vê um ambiente de tristeza. Quando Jesus chega no ambiente, ele muda o ambiente. A primeira coisa que Jesus faz é eliminar do ambiente pessoas que roubam a fé do ambiente. Meu Deus. Ele faz o seguinte, vai comigo apenas Pedro, Tiago e João. Entre comigo apenas Pedro, Tiago e João. Eu não quero mais ninguém nesse ambiente. E outra, fica aqui dentro apenas os pais da menina. Eu não quero mais ninguém. Porque pessoas possuem a capacidade de roubar a fé do ambiente. E quantos de nós não estivemos a companhia de pessoas que roubavam a nossa expectativa, de pessoas que roubavam a nossa fé, a companhia de pessoas que desmotivavam você dos teus sonhos, a companhia de pessoas que não acrescentavam em nada para você. E quantos de nós nos pegamos assim, andando com pessoas assim? Repete comigo. Pessoas tóxicas roubam a fé do ambiente. Pessoas tóxicas roubam a fé do ambiente. Então, meu irmão, Deus está falando comigo através desta palavra. Deus está falando com vocês através desta palavra. Ande com pessoas que vão acrescentar bênçãos sobre a sua vida. Ande com pessoas que vão influenciar você a se aproximar de Deus. Ande com pessoas que tenham e possuem a presença de Deus na vida. Porque a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que significa isso? Quanto mais junto você tiver de pessoas que se aproximam de Deus, mais você também vai ser influenciado a se aproximar de Deus. Quanto mais junto você estiver de pessoas que falam de Deus, que andam com Deus, que sentem Deus, que representam Deus aqui na terra, mais você também tem a capacidade de se influenciar por essa pessoa que anda com Deus, que fala com Deus, que sente Deus, que se relaciona com Deus. Então, pessoas têm a capacidade de roubar a fé do ambiente. Aleluia. Jesus falou assim, sai todo mundo daqui. Porque quando Jesus disse que ela não estava morta, os que estavam presentes começaram a debochar. Jesus falou assim, não se preocupe, gente. Não se desespere. Ela não está morta, ela apenas está dormindo. Aí as pessoas que estavam naquele ambiente debocharam de Jesus, riram de Jesus. E quantas das vezes, quando você recebe uma palavra profética, uma palavra apostólica, e as pessoas riem da sua cara, dizem que você vai ser um pastor, dizem que você vai ser um missionário, uma missionária, dizem que você vai ser um grande homem de Deus, um empresário, que você vai ter um carro do ano, que você vai ter uma casa, uma nova casa, um empreendimento que você vai montar, e as pessoas ficam rindo de você. Não é verdade? Pessoas tóxicas possuem a capacidade de roubar a sua fé. Pessoas negativas possuem a capacidade de roubar os seus sonhos, roubarem as suas expectativas. Jesus. Jesus então faz o seguinte, sai todo mundo daqui, eu quero ficar com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Jesus fecha a porta. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que pessoas estranhas não podem participar. Meu Deus. Tem projetos na sua vida que pessoas que não foram convidadas não podem participar.
Tem pessoas na nossa vida que muitas das vezes nós temos que contar a dedo quem é que pode entrar na nossa vida, quem é que pode entrar na nossa casa, quem é que pode se envolver nos nossos negócios, quem é que pode participar da nossa intimidade. Repete comigo: pessoas possuem a capacidade de nos influenciar, a nos aproximar de Deus. Pessoas possuem essa capacidade de nos aproximar de Deus. Entende? Eu vou dar um exemplo para você bem clássico de uma ilustração. Um empresário americano pegou duas crianças, dois meninos de 11 anos, tirou um de uma periferia do Brooklyn, nos Estados Unidos, um menino bem pobre, humilde. Ele só sabia cantar rap, ele só sabia jogar bola na rua, ele só sabia soltar pipa. Muito mal ele ia para a escola. E do outro lado, em Nova York, ele pegou o filho de um empresário que tinha muito dinheiro, um homem influente, e esse experimento foi da seguinte maneira: aquele programador, aquele apresentador de um programa, ele inverteu, pegou o menino da periferia do Brooklyn e colocou na casa do menino que era rico, que tinha bens, que tinha tudo do bom e do melhor. Pegou o menino rico e colocou para viver na casa do menino pobre, ou seja, o menino humilde de periferia, do Brooklyn, nos Estados Unidos. Pois bem, o tempo de experiência seria de 30 dias. 30 dias aquele menino ia ficar na casa da periferia, da família da periferia, rico, e o menino pobre do Brooklyn ficaria com a família rica, os pais empresários. Passaram-se 15 dias. Aquele apresentador chamou os dois pais, chamou os dois meninos e perguntou se estava tudo bem. Apresentou-lhe a eles um checklist. Vocês estão bem? Estão sendo bem tratados? Perguntou para o outro menino rico que estava na casa dos pais da periferia: você está bem? Você está sendo bem tratado? Ambos disseram sim, com um sorriso no rosto. Ok. Os dois voltaram, ambos, para a família da periferia, o menino rico, e o outro menino pobre, do Brooklyn, da periferia, voltou para a família rica, os milionários empresários. Pois bem, passaram-se 30 dias. Aquele programador, apresentador de um programa, de um reality, chamou os dois meninos, pois bem, num auditório cheio, e perguntou para aquele menino que nasceu na periferia, no Brooklyn, nos Estados Unidos: o que é que você quer ser da vida? A seguinte resposta foi: eu quero ser empresário como o pai dele. Chamou um menino rico que estava há 30 dias na casa, na periferia de família, e perguntou para ele: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um cantor de rap. Eu quero ser um skatista. Eu quero soltar pipa. Eu quero jogar bola. Isso é ruim? Não. Isso só é a prova de que se você andar com pessoas que influenciam, o seu comportamento certamente será influenciado pelo ambiente. Ou seja, o menino rico deixou de ter referências nos seus pais, passou a ter referências daquela família de periferia. Um menino pobre da periferia, que nasceu apenas soltando pipa, jogando bola no meio da rua, abriu a sua mente. Por quê? Porque ele foi influenciado por aquele ambiente, e aquilo mudou a vida dele. Passou-se 10 anos. 10 anos se passaram. Aquele apresentador procurou aquelas duas famílias para saber como é que se encontrava a vida daqueles dois meninos. Pasme você, o menino pobre da periferia do Brooklyn realmente virou empresário, e o outro menino realmente virou um cantor de rap. Repete comigo, meus irmãos: pessoas possuem a capacidade de mudar, de influenciar no ambiente. Irmãos, estão entendendo? Sim. Andem com pessoas que
tenham a presença de Deus na vida. Aleluia. Ande com pessoas que tenham visão de águia. Ande com pessoas que tenham as mesmas visões que Jesus passou para os apóstolos. Isso é uma visão apostólica. Isso é uma visão bíblica. A mesma coisa foi o que Jesus fez. Jesus ensinou para os discípulos. Jesus deu um exemplo para os discípulos. Jesus foi o maior professor para os discípulos. Quando Jesus disse assim, ó, só vou ficar com Pedro, Tiago e João aqui dentro. Por quê? Porque são pessoas que acreditam no teu ministério. São pessoas que acreditam no chamado de Deus para a tua vida. São pessoas que acreditam na unção. São pessoas que acreditam na palavra. E essas pessoas que fazem isso são pessoas que compartilham também da mesma visão profética, da mesma unção, da mesma palavra, da mesma presença, da mesma comunhão, aleluia, da mesma graça, do mesmo amor e da mesma presença de Deus na vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, Aleluia. então, não deixou ninguém entrar. Somente Pedro, Tiago e João. Repete comigo. Devemos andar com pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente. Nós temos que andar com pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente, irmão. Nós não podemos andar com pessoas cabisbaixas. E se você, por acaso, estiver ao lado de pessoas assim, você tem a capacidade de mudar o ambiente em que essa pessoa está. Porque você carrega esta unção profética. Aleluia. Você carrega esta unção para mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida existe a unção de Deus. Sobre a sua vida existe o poder de Deus. Sobre a sua vida existe o Espírito Santo de Deus. Então, quando você pisar, você vai mudar o ambiente. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. No ambiente de morte, você vai mudar aquele ambiente de morte. Jesus, quando você pisar no ambiente de doença, você vai mudar aquele ambiente de aleluia, doença. eu creio, quando você Jesus. pisar no ambiente de angústia, de tristeza, de desgraça, a presença de Deus, ela vai andar com você e aquele ambiente vai ser transformado em nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Aleluia. Você tem a capacidade de influenciar aquele ambiente. Senhor, aleluia. Aleluia. Mesma fé, mesma visão apostólica, mesma unção para realizar. Não deixe que as impressões do ambiente mudem a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Porque Jairo poderia muito bem aqui ter permitido que a impressão do lugar mudasse a fé dele. Ele podia também muito bem se desesperar. E agora? Ela morreu, mestre. E agora, mestre, ela morreu. A minha filha morreu. E agora eu estou doente. Muitas das vezes é assim, a gente se desespera. A gente se abate. Por quê? Porque o ambiente nos impressiona. Jesus. O ambiente nos desespera. Quando isso acontecer, não perca a sua fé. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, meu irmão, saiba, Jesus está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Não deixe que as impressões mudem a sua Deus, fé. aleluia, Jesus. Jesus muda o ambiente de lamento, de alvoroço, para o ambiente de vida. Um local onde havia morte, Jesus trouxe a vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você diga, Senhor, esta área está morta. Esse local está morto. Senhor, eu preciso de um milagre aqui. Eu preciso de um milagre ali. Eu preciso de ressuscitação aqui. Eu preciso de vida aqui. O mais interessante que Jairo estava ao lado de Jesus. Olha o exemplo. Jairo estava do lado de Jesus, irmão. Aleluia. Ele podia muito bem se descabelar. O texto não mostra isso. Mas ele podia. E quem sabe, a que será ele não estava desesperado? Mas Jesus. uma coisa eu destaco aqui para os irmãos. Jesus sempre está ao lado, meus irmãos.
Jesus não abandonou Jairo. E a única palavra que ele disse, ó, tenha fé. Glória. Creia. Só isso, mais nada. Jesus mudou o ambiente. Outro exemplo que Jesus, quando chegou, mudou o ambiente, foi quando Jesus apareceu a Maria Madalena. Jesus, quando apareceu a Maria Madalena, o que ele falou? Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Eu imagino que Maria Madalena olhou para o lado, olhou para a direita, olhou para trás. Não havia ninguém. Eu não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus mudou o ambiente de morte, o ambiente de vida. Aleluia. Na vida daquela mulher. Eu não sei qual é a área da sua vida que alguém sentenciou morte. Não tem mais jeito. Jesus hoje está entrando para mudar essa sentença de morte por uma sentença de vida. Glórias da mesma ao forma que Senhor. ele fez na vida da filha de Jairo, na família de Jairo, da mesma forma que ele fez com esta mulher Maria Madalena, quando Jesus apareceu para essa mulher. Aqui Jesus mudou a sentença de morte por uma sentença de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mudou o ambiente na casa de Zaqueu. Zaqueu sobe no alto de uma figueira, desesperado, alegre, animado. Eu posso imaginar que Zaqueu tenha até mesmo gritado o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Jesus para e olha, dá aquele sorriso. Oh, que maravilha. Zaqueu, desce. Desce, porque hoje me convém. Hoje eu vou ficar na tua casa. Desce, Zaqueu. Aleluia, olha Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse assim, ó: hoje a salvação chegou nesta casa. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Oh, Deus, Jesus está entrando aleluia. na nossa casa, irmão. Jesus está entrando na tua casa. Glória. Se tiveram uma sentença de morte, se o médico falou que não tem mais jeito para essa doença, para essa enfermidade, para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha, seja qual for, a única certeza que eu tenho que quando Jesus chega, ele muda o ambiente. Eu ele creio, muda a Deus, história. aleluia. Jesus, com a sua poderosa mão, ele transforma o ambiente. Aleluia, ele Senhor. transforma a realidade, ele muda a sentença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. E ali a vida reinou naquela casa. A Glória. vida de Jairo nunca mais foi a mesma. A salvação chegou naquele lugar. E as pessoas que olharam Jesus, as pessoas que viram Jesus, que riram de Jesus, souberam que a menina tinha levantado, porque Jesus disse assim, ó, Talita cumi, levanta e anda. Aí Jesus disse assim, ó, pegue ela e dê comida, alimente a menina. Aleluia, Isso Jesus. significa que ela já estava por muitas horas ali. Muitas horas. Mas a vida chegou naquele ambiente. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Amém? Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. E assim foi esta palavra que Deus colocou. Fique com esta palavra no teu coração, meu irmão. Guarde esta palavra revelada. É uma palavra profética. É uma palavra em que Deus faz mudar o ambiente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora,